Obrigada. Glória a Deus. Deixa eu transmitir aqui, eu preparei um slidezinho bem bacana. Estão conseguindo visualizar o slide? Tá, então vamos lá. Primeiramente, meninas, mais uma vez, muito boa tarde. Aqui é boa tarde, acho que só tem brasileira aqui, né? Boa tarde a todas. No caso da nossa querida Fátima, é boa noite. Queria dizer que é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Eu quero agradecer de todo o coração a Fátima Salvador, primeiramente, por esse convite tão especial. Obrigada também a cada uma de vocês que tirou um tempinho do seu dia para estar aqui, né? Eu creio que não foi por acaso, eu creio muito que Deus marcou esse encontro, né? Tem até algumas aí que talvez estejam ainda por chegar, que tiveram que adequar fuso horário, o caso da Fátima, por exemplo. Gratidão, gratidão mesmo. A Fátima deu aí uma pequena introdução, né, referente ao meu trabalho. Então, eu sou Amanda Rossetti, sou psicanalista clínica, sou especialista no universo emocional feminino, sou cristã, e Deus tem me dado a honra de caminhar com mulheres que estão em processo de cura emocional, especialmente aquelas que lutam com as dores das feridas emocionais, da dependência emocional, a baixa autoestima, marcas profundas na alma, né? E eu sempre digo que eu não falo sobre isso, eu não trabalho sobre isso apenas porque eu escolhi ou porque eu estudei, mas também porque eu vivi na pele essa dor. E assim como Deus me restaurou, eu tenho tido a honra e o privilégio de ver Ele restaurar tantas mulheres ao redor do Brasil e também de outros países, né? E eu posso dizer que isso é o que me move. Ver mulheres sendo libertas da dor, mulheres encontrando a verdadeira identidade, resgatando, né? A verdadeira identidade que Deus planejou, que Deus projetou, escreveu para cada uma delas. E hoje nós vamos falar, ó, tem mais gente chegando. Deixa eu autorizar aqui. Só um pouquinho que travou minha tela, gente. Já volto. Voltei. Ai, travou, perdão. Voltei. E hoje nós vamos conversar, né? O tema proposto de hoje, autoestima à luz da Bíblia, né? Redescobrindo quem você é em Cristo para curar as suas feridas e restaurar o amor próprio. E eu já queria começar fazendo uma pergunta, bem pessoal, assim. Se vocês pudessem descrever a forma como vocês se enxergam hoje, com apenas uma palavra, qual seria essa palavra? Não precisa responder para mim, não precisa necessariamente colocar no chat, a não ser que queiram. Respondam a vocês mesmas. Reflitam. Encontrem essa resposta dentro de vocês mesmas. Mais importante é que vocês sejam 100% sinceras com vocês em relação ao que vocês pensam de verdade sobre si. Reflitam sem medo, sem filtro. Então, talvez vocês pensem na palavra forte ou fraca. Talvez cansada, talvez confiante, talvez culpada, restaurada. Não existe uma resposta certa ou errada, tá? É importante a gente sempre ser sincera com nós mesmos. E eu quero dizer algo desde já, que eu sinto no meu coração muito forte, desde o momento em que foi tida a ideia aqui desse encontro tão maravilhoso. Hoje Deus quer resgatar a forma como você se enxerga.
para apagar de vez a forma como, de repente, o mundo ou as outras pessoas te definiram. Né? Então, podem se preparar, porque eu tenho certeza que hoje vai restaurar, o Senhor vai restaurar aquilo que um dia pode ter sido ferido dentro de vocês. E vamos juntas. E tem mais gente chegando, glória a Deus. Para começar, vamos lá. O que é autoestima segundo a Bíblia, né? Antes de qualquer coisa, né, antes da gente aprofundar aqui no conteúdo, nós precisamos entender do que nós estamos falando exatamente quando nós dizemos a palavra autoestima. Na psicologia, autoestima é a forma como eu me percebo. Autoestima, estima própria ou estima de mim mesma. Autoestima é a opinião que eu tenho sobre o meu valor. Aquilo que eu acredito que eu sou. Mesmo quando não tem ninguém vendo, ninguém olhando. E o que é interessante aqui? Muitas mulheres olham no espelho e pensa que é dali que vem a autoestima. Como se a autoestima tivesse a ver com aparência física. Como é que está a sua autoestima? Me sinto bonita ou não me sinto bonita? Achamos que a autoestima é estar dentro de um padrão de beleza, ou de repente ter uma vida perfeita, ser elogiada, ser aceita. Mas não é assim que Deus vê. Na verdade, a autoestima não tem nada a ver com eu me olhar no espelho e gostar do que eu vejo, achar belo, achar bonito o que eu vejo. Na verdade, autoestima significa gostar de quem me olha de volta. Gostar da pessoa que olha para mim de volta quando eu me olho no espelho. E a Bíblia nos mostra algo sobre isso também. Né? A Bíblia mostra, a palavra de Deus mostra que a verdadeira autoestima, ela nasce quando nós reconhecemos de verdade quem nós somos em Cristo. Ou seja, a autoestima nasce quando enxergamos o valor que Deus nos dá. E não o valor que o mundo nos atribui, ou outras pessoas nos atribuem. O que a palavra do Senhor diz em Salmos 139, versículo 14? Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Mulheres, nós fomos especialmente formadas. Nós somos obras maravilhosas. Não foi o acaso que te criou, não foram críticas, rejeições, padrões humanos. Foi Deus quem te moldou com intenção, com amor, com propósito. E o que Romanos, capítulo 8, declara? Nós somos o quê? Nós somos filhas amadas de Deus, guiadas pelo Espírito Santo. Ou seja, nós somos filhas, não somos escravas. Nós somos filhas amadas e não filhas toleradas. Nós somos escolhidas. Jamais somos filhas esquecidas. Vou usar mais um exemplo aqui na palavra do Senhor. Mateus capítulo 6. Jesus diz que nós valemos mais do que todas as lindas aves do céu. Estou até com esse versículo aqui. O que diz em Mateus capítulo 6, versículo 26? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O que tudo isso nos ensina, mulheres? Autoestima não nasce do espelho, nasce da palavra. Autoestima não tem nada a ver com elogios, e sim com identidade. Não é sobre ser melhor ou mais do que outra pessoa. É sobre ser quem Deus diz que você é.
E eu quero reforçar algo aqui muito importante. Autoestima bíblica não tem nada a ver com soberba, não tem nada a ver com orgulho, não é se achar mais do que os outros, muito pelo contrário. Autoestima em Cristo é reconhecer o valor que Deus colocou em você para glorificar a Ele. Deixa eu mudar o slide aqui. Às vezes eu apanho um pouquinho com essas apresentações porque o meu computador trava. Me perdoem. Vamos lá. Autoestima em Cristo é reconhecer o valor que Deus colocou em você para glorificar a Ele. Então, quando a gente se diminui, a gente está dizendo que a obra de Deus não foi boa o suficiente, certo? Quando a gente se compara, a gente está, né? Quando a gente se compara com outra mulher, o que a gente está fazendo? A gente está ignorando a singularidade que Deus deu para a gente. Quando a gente se insulta, a gente está ferindo alguém que ele criou e que ele ama profundamente, a gente mesma. E aí eu queria perguntar para vocês agora. Vocês têm acreditado no que Deus diz sobre vocês ou no que as suas dores dizem sobre vocês? Porque o objetivo aqui hoje é que vocês deixem Deus realinhar a verdade sobre a identidade de vocês. E quando a verdade entra, para a verdade entrar, toda mentira precisa cair. Toda mentira precisa sair para um novo e o verdadeiro de Deus entrar. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre quem ou o que formou, vamos dizer assim, determinou a nossa autoestima. A formação da nossa autoimagem. Nós entendemos o que é autoestima à luz da Bíblia, mas nós também precisamos olhar para como ela foi construída dentro de nós. Precisamos entender como isso acontece, né? Nenhuma de nós nasceu já se sentindo inadequada, já nasceu com esse sentimento fazendo parte da gente. Nenhuma de nós já nasceu com medo de ser rejeitada ou com o sentimento já de inferioridade. Entrou mais gente. A gente pode afirmar que algo ou alguém, de alguma forma, plantou isso dentro de nós, né? Plantou isso no nosso coração. E a nossa autoimagem, então, ela é formada por experiências e narrativas que nos marcaram, principalmente na infância. Então, vamos aos exemplos. A família onde crescemos, as palavras que nós ouvimos na infância, as rejeições que nós vivemos, que nós sofremos, relacionamentos amorosos que vivemos, o bullying que, porventura, tenhamos passado, sofrido e que nos feriu, falhas que cometemos, traumas que enfrentamos, comparações e padrões sociais que o mundo e as pessoas tentam nos moldar o tempo todo. Talvez alguém algum dia disse que você era uma pessoa difícil de amar, difícil de lidar. Talvez você tenha crescido tentando se encaixar em lugares onde ninguém te enxergava de verdade, você sentia que ninguém enxergava o seu valor, ou então que você não tinha valor. Talvez você sentiu que você sempre foi elogiada, mas pelo que você fazia, e não pelo que você simplesmente era.
Quando isso acontece, a gente cresce acreditando que a gente precisa performar para ser amada. A gente precisa merecer ser amada. A gente precisa conquistar amor. E é isso que vai moldando a forma como a gente se vê. É como se ao longo da vida as pessoas fossem colocando rótulos em nós e, com o tempo, a gente acaba aceitando isso como a nossa verdade. Esses rótulos podem ser fraca, errada, dramática, insuficiente, feia, rótulo de garota problema, um fardo, um peso, menina rejeitada, menina mimada. E diante disso, eu queria que vocês pensassem com vocês mesmas. Tem alguém que você tenta receber aprovação até hoje? Tem alguém que, de repente, até de forma inconsciente, você está sempre tentando conseguir conquistar a aprovação dessa pessoa? De quem será que você ainda guarda rótulos, né? Se é que você guarda, que não vieram de Deus. Talvez vocês ou você esteja levando uma vida até hoje, tentando convencer alguém. A Cláudia já compartilhou ali, os pais. Obrigada pela. Podem participar, viu, meninas? Talvez a gente esteja levando uma vida tentando convencer alguém ou outras pessoas ou todo mundo da nossa convivência de que a gente vale a pena. Às vezes é até uma pessoa que já foi embora da nossa vida, mas a gente está ali, tentando convencer essa pessoa que a gente é boa o suficiente, que a gente vale a pena. Às vezes uma pessoa que já foi embora da sua vida e nunca tenha tido a capacidade de te amar direito, te amar como você merecia ser amada. E aqui entra uma verdade libertadora. Se você não souber quem você é em Deus, qualquer pessoa pode definir quem você será. Se você não tem certeza de quem você é, da sua identidade, a quem você pertence, qualquer pessoa pode plantar uma mentira no seu coração, na sua mente, e aquilo passar a ser a sua verdade. Só que Deus não nos define pela dor. Ele nos define pela nossa origem. No capítulo 1 de Gênesis, a palavra de Deus diz que nós fomos criadas à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, nós já fomos criadas com uma identidade divina. Nós já fomos criadas com valor eterno, com um propósito estabelecido já por Ele. Antes de qualquer pessoa, ou mundo, ou quem quer que seja, pensar algo sobre a gente, opinar algo sobre a gente, ou sobre quem nós somos. Só que o pecado, as feridas, as dores, as rejeições que nós vivemos ao longo da vida, acabam distorcendo essa imagem, essa verdade. A voz que importa de verdade é a de Deus, com certeza. Só que essas outras vozes aí que tentam contar uma mentira sobre a nossa identidade, elas não apagam quem nós somos em Deus, não tem capacidade, não tem possibilidade delas apagarem, mas elas tentam nos fazer esquecer. Mas tem uma excelente notícia em relação a isso. Jesus não veio só para perdoar pecados, ele também veio para restaurar as identidades. Ele veio tirar de uma vez todos os rótulos falsos, recolocar em cada uma de nós o nome que Deus nos deu no início da nossa história, quando ele nos criou, nos projetou. E o que o Senhor quer fazer hoje é exatamente isso, realinhar
essa forma. Como você se vê com a forma que ele sempre te viu. E agora, né, a gente já identificou a origem, né, dessa dor. Nós vamos identificar, vamos passar, tentar compreender, né, os sinais de que essa dor ainda pode afetar a nossa autoestima. Sintomas de baixa autoestima. Porque nós precisamos compreender, né? Precisamos identificar como que a nossa autoestima está hoje. Eita, que está chegando a mulherada, glória a Deus. Muitas vezes, festa, isso aí. Débora Guzmão acabou de chegar, seja bem-vinda. Muitas vezes, mulheres, a gente até acha que está bem, mas os nossos comportamentos, muitas vezes inconscientes, mostram o contrário. E a baixa autoestima, ela não se revela apenas nas palavras, né, mas nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, comportamentos, nos relacionamentos, pensamentos e comportamentos repetitivos. Eu vou citar aqui algumas, né, alguns que a gente pode considerar sintomas mais comuns, e se alguma de vocês se identificar com algum deles, quiser levantar a mãozinha ou compartilhar no chat, tá? Fica à vontade, estamos aqui para compartilhar conhecimento. Comportamentos, boa noite, querida. Comportamentos que revelam uma baixa autoestima. Autocrítica constante. Aquela mulher que se culpa por tudo, tem dificuldade em reconhecer suas qualidades, sempre acha que poderia ter feito mais, poderia ter sido melhor, sempre muito crítica consigo mesma. Medo de rejeição. Aquela mulher que, com uma simples possibilidade de alguém desaprová-la, abandoná-la, já paralisa, já faz com que ela se sabote, faz com que ela haja contra ela mesma. Márcia Paulino. Seja bem-vinda, Márcia. Uma necessidade intensa de agradar também é um sintoma. Vive se moldando para ser aceita, mesmo que isso signifique se perder no processo, se machucar, ir contra a sua essência. O importante é agradar o outro e não a si mesma. Mulher que tem muita dificuldade de dizer não. Se anula, tolera o que fere, tolera o intolerável, e depois ainda se sente sobrecarregada e culpada por causa disso. Foi uma escolha dela, vamos dizer assim. A gente devia ter marcado para 17h30, hein, Fátima? Ai, ai, ai. Que bom que a gente está gravando aí, quem perdeu o início aí vai poder acompanhar depois. Mais um sintoma, comparações constantes com outras mulheres. Aquela mulher que está sempre se comparando com as outras, e quando ela faz isso, ela sempre olha para si a partir do que falta nela em relação à outra. Eu estou me comparando com a outra, mas eu não consigo ver minhas particularidades, o que me diferencia daquela mulher, qual que é a minha singularidade. Não, é aquela comparação tóxica, sabe? Negativa, onde eu só consigo olhar o que está faltando em mim em relação à outra, em relação ao que a outra é, em relação ao que a outra tem. Relações, mulher que vive sempre em relações destrutivas, relações abusivas, entra e sai de relacionamento, mas é sempre um padrão. Sintoma de baixa autoestima. Mulher permanece em vínculo que adoece, por quê? Porque ela não acredita que merece algo melhor. Tem dificuldade de ficar sozinha. Ruim com ele, pior sem ele, sabe? É quando não se ama.
não conhece o verdadeiro valor. E também um sentimento de, o último sintoma aqui que eu relacionei, sentimento de inadequação espiritual. É aquela mulher que pensa que não é boa o suficiente para Deus. Ah, Deus ama muito mais as outras do que a mim, porque eu não sou boa. Baixa autoestima. Queridas, nós identificamos aqui feridas. O que a gente está falando aqui é ferida, é dor emocional. Não tem nada a ver com fraqueza, com inferioridade. Muito pelo contrário, a gente identificar esses sintomas mostra que existe algo dentro de nós que ainda precisa ser curado. Cuidado, com carinho, restaurado. Então, eu preciso falar para vocês aqui que baixa autoestima, desculpa, não é insegurança, não é fraqueza. Baixa autoestima não é inferioridade. Baixa autoestima, na verdade, é uma ferida espiritual na identidade. A dor é quando a dor te convence de algo que Deus nunca disse sobre você. Só que Deus hoje quer tratar essa ferida e quer tratar da raiz. Deus, ele não quer que a gente viva de remendo, ele quer que a gente viva de restauração. Mais gente chegando. E agora a gente vai começar a entender, né, como é que Deus restaura aquilo que foi ferido dentro de nós. Como Deus nos reconstrói por dentro. Até aqui nós identificamos a dor, entendemos a origem, reconhecemos os sintomas. Agora vem a parte mais importante, que é entender como é que Deus nos restaura dessa dor, dessas feridas. E antes de começar, eu já quero tirar um grande peso aí das costas de vocês. Mais gente chegando. Restauração, meninas, não é um evento. Restauração não é do dia para a noite, restauração não é de uma hora para outra. Restauração é um processo. Deus não tem pressa, ele tem propósito para nós. E Deus, ele não quer simplesmente aliviar a nossa dor. Não, ele quer transformar a nossa história. Reconstruir, restaurar, resgatar a sua identidade no fundamento certo, que é Cristo Jesus. E existem pelo menos 3 princípios, né? Espirituais e terapêuticos também, que Deus usa nesse processo, que são os 3 que eu relacionei aqui. Primeiro, a renovação da mente, renovar a mente, né? O que diz lá em Romanos, no capítulo 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Mente renovada é igual a identidade restaurada. Porque a mente é o campo onde as mentiras da dor e das feridas emocionais, elas tentam se tornar verdades absolutas. E a restauração, ela começa quando a gente substitui as mentiras que o trauma ensinou, que a dor ensinou, que a ferida emocional ensinou, pela verdade que a palavra de Deus nos revela. Uma mentira que a dor conta pra gente: eu não mereço amor. O que a verdade da palavra de Deus nos diz? Eu só existo porque eu fui amada primeiro. A mentira tenta nos convencer que eu sou fraca. Mas a verdade da palavra de Deus diz que eu tudo posso em Cristo que me fortalece. A mentira tenta me convencer que eu sou rejeitada. Mas o que a verdade da palavra de Deus me ensina é que eu fui escolhida antes da fundação do mundo. E cada verdade dessas
da palavra de Deus que a gente acolhe, ela se torna um tijolo na reconstrução da nossa identidade verdadeira, que é a identidade em Cristo. Mais um recurso aqui, princípio aqui que Deus usa para nos reconstruir. Quebrar os acordos com rótulos antigos. O que diz em 2 Coríntios, capítulo 5? Se alguém está em Cristo, é nova criação. Tem muitas mulheres que dizem assim: eu sou assim mesmo, não tem jeito, não tem conserto não, nunca vou mudar, não tem jeito não. Só que, na verdade, esse sou assim mesmo dói. Lá dentro dói ser assim mesmo. Dói ficar carregando rótulos que não foi Deus que deu. Só que você não é o que fizeram com você, você não é o que disseram que você era, você não é o que a dor contou sobre você. Quando você entrega de verdade a sua vida a Cristo, ele te dá uma nova identidade. Mas às vezes, por conta da dor, a gente continua usando uma roupa velha do passado. Mas hoje é dia de romper as alianças emocionais que ainda possam estar em cada uma de vocês com a dor, para declarar que o passado não tem mais direito de definir você. Terceiro princípio, aceitar o amor de Deus como base da identidade. Em Jeremias, capítulo 31, diz: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Vocês já repararam que é mais fácil a gente acreditar numa crítica do que no amor? Às vezes Deus está dizendo para a gente de forma clara que nós somos filhas amadas, que nós somos preciosas. Só que aí a alma, a mente responde assim, né, para a gente mesma mentalmente: ai, será que é verdade? E se Deus descobrir quem eu realmente sou? Como se Deus não soubesse. E se Deus descobrir o pecado que eu cometi, o erro que eu cometi, aquilo lá que eu fiz? Como se Deus não soubesse. Mas aí entra uma verdade que é libertadora. O amor de Deus, ele não é uma recompensa pela nossa perfeição. O amor de Deus é a base da nossa existência. Deus não nos ama porque nós somos perfeitas. Ele nos ama porque ele é perfeito. E esse amor é um amor que não falha, não desiste, não retrocede nunca. A gente precisa saber que nós não precisamos ser perfeitas para sermos amadas. Nós já somos amadas. Deus não espera uma versão consertada de nós para nos amar. Ele sempre nos amou, nos ama hoje, agora, mesmo estando feridas, estando passando por um processo de cura, lutando, porque é exatamente esse amor que vai nos curar. O caminho da restauração já começou na vida de vocês, mulheres. E agora nós vamos ao chamado à identidade em Cristo. Ah, eu tirei a tela inteira aqui. O chamado à identidade em Cristo. Porque antes de Jesus transformar comportamentos, ele curava identidades. Ele restaurava a raiz, a forma como a pessoa se via. A gente pode dar aqui alguns exemplos de mulheres que eram marcadas pela dor, mas foram reconstruídas pelo amor.
Um grande exemplo, a mulher samaritana, que temos lá em João, capítulo 4. A mulher samaritana, ela foi uma mulher marcada por rejeição afetiva, muita rejeição afetiva. A vida foi marcada por rejeição. Só que Jesus não a condenou. Ele a aceitou e a revelou. Ele devolveu a ela o valor dela e o propósito dela. Maria Madalena, outro exemplo, era envolvida em opressões, olhares de desprezo. Jesus não olhou para essa sujeira, entre aspas. Ele olhou para ela e viu a filha amada que ela era. E, porventura, ela se tornou a primeira testemunha da sua ressurreição. A mulher do fluxo de sangue, nós vemos capítulo 5 de Marcos. 12 anos sendo chamada de impura, intocável. E Jesus não apenas curou a enfermidade dela, não curou o corpo dela apenas. Ele a chamou de filha pela primeira vez. A frase de impacto aí que diz no slide. Deus escolhe mulheres quebradas para propósitos inteiros. O que o mundo descarta, Deus restaura para manifestar a sua glória. O inferno teme uma mulher que sabe quem ela é em Cristo. Meninas, aqui vão duas frases de declaração de identidade. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Minha história não me define. A minha identidade em Cristo me define. Nós precisamos sair do lugar da vergonha, do medo, assumir a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus, resgatar a nossa autoestima espiritual como fundamento da cura emocional. Nós vamos falar agora de uma aplicação para o dia a dia. Checklist espiritualmente prático. Para a gente transformar de forma simples, vamos dizer assim, a nossa rotina em restauração de verdade, em processo de restauração. Porque a autoestima, à luz da Bíblia, ela não é uma teoria, é uma prática diária da verdade. Então, eu fiz aqui um checklist rápido, para quem quiser colocar, começar a colocar em prática, colocar em ação, logo amanhã cedo já pode. Começar o dia declarando uma verdade da palavra sobre você. A primeira coisa que você faz no seu dia, declara uma verdade da palavra sobre você, sobre a sua identidade. Porque a identidade é algo que nós precisamos afirmar todo dia. Então, declara, eu sou amada e escolhida, logo que acordar. Eu sou obra-prima de Deus. Já começa o dia declarando. Parar de se comparar. Porque Jesus te chamou pelo nome. Comparação, mulheres, é roubo de propósito. A gente não nasceu para ser cópia de ninguém. Nós somos únicas, singulares, com propósitos únicos. Se trate como Deus trata você. Deus nos trata com graça, com dignidade, com honra, com amor. Se Deus te chama e te trata como filha amada, trate-se também como tal. Fale consigo mesmo com amor, com firmeza. A voz que nós mais escutamos é a nossa própria voz. Então, pergunte-se:
Se você falaria da mesma forma que você fala consigo mesmo, que você se dirige a você mesma, com alguém que você ama muito. Está falando, você está tratando a você mesma com amor, que você trata uma outra pessoa que você ama? E também é muito importante buscar ajuda emocional e espiritual quando precisar. Meninas, nós precisamos aceitar e entender que cuidar da alma é obediência, não é fraqueza, não é inferioridade. Deus capacita e usa pessoas para curar e ajudar outras pessoas. É tudo obra de Deus. Letícia chegando, seja bem-vinda. Qual que é o objetivo aqui? Transformar identidade em Cristo em estilo de vida, não só discurso. Tá? E nós já aqui encaminhando para o final, né? Eu queria, de verdade, queria muito que vocês sentissem o amor de Deus envolver vocês de forma muito forte, de forma muito profunda a partir desse momento. Saibam que simplesmente vocês não são o que disseram sobre vocês. Vocês não são as rejeições que viveram. Vocês não são os erros que cometeram. Os erros que te paralisaram ou de alguma forma ainda te paralisam. Jamais se esqueçam que vocês são o que Deus diz que vocês são. Filha amada, eleita, desejada, planejada, valiosa, forte nele. Jesus não nos chama pelo nosso passado, na verdade, ele nos chama pelo nosso destino. O inferno, ele tenta a todo momento quebrar a nossa identidade, porque o céu já declarou o nosso propósito. E quando uma mulher descobre e sabe qual que é o seu valor em Cristo, aí nenhuma corrente emocional consegue mais segurá-la. E se hoje, durante esse tempo aqui que a gente compartilhou, vocês perceberam que precisam curar a identidade, precisam restaurar a autoestima, eu queria que vocês tomassem a decisão de escolher ser quem Deus diz que você é. Declarar com autoridade que aceita o amor de Deus, o amor do Senhor, como verdade sobre vocês mesmas. Eu quero encorajar vocês, mulheres, filhas amadas, para que não desistam nunca de vocês. A dor da sua história nunca será maior que o propósito da sua vida. Deus não está te formando para ser pequena, Ele está te levantando para ser luz, aonde quer que você esteja. E sempre que a insegurança vier sussurrar no teu ouvido, responda com verdade, com a verdade. Que você é obra-prima de Deus, como diz lá no capítulo 2 de Efésios. Toda transformação, ela começa com um primeiro passo. E vocês que estão aqui, só de participar aqui desse momento, já deram o primeiro passo hoje. E eu quero aproveitar esse momento para dar para vocês uma oportunidade de continuar uma transformação real, verdadeira,
né, a restauração de vocês, porque é fato que a verdadeira cura, a verdadeira restauração, ela não termina aqui, na verdade, ela começa aqui, ela pode ter continuidade hoje, né? Então, se vocês desejam alcançar a cura emocional, resgatar o amor próprio, restaurar a verdadeira identidade, que é a identidade em Cristo, conquistar a liberdade emocional, parar de se diminuir para caber em espaços pequenos, espaços que vocês não pertencem. Eu estou aqui, quero caminhar com você. Me sigam lá no Instagram, @AmandaRossettiPsi. Lá vocês têm acesso a conteúdos diários, que vai continuar aí nutrindo a alma de vocês. E se porventura alguém sentir que hoje é o dia para começar o processo terapêutico, começar o processo de cura emocional, me manda lá uma mensagem privada dizendo: eu quero ser restaurada. Vamos juntas escrever um novo capítulo da sua história, com a verdade de Deus como base, a palavra de Deus como base, com você inteira, com você livre, amada. E para fechar aqui com chave de ouro, eu quero deixar essa frase. A autoestima do mundo, ela é instável, mas a identidade em Cristo é inabalável. Deus nos fez únicas. E agora é hora de, uma vez por todas, de nos enxergarmos como Ele sempre nos viu. Para encerrar, eu trouxe aqui um versículo muito especial, que eu gosto muito. Tem tudo a ver com tudo que a gente compartilhou aqui hoje. Já mencionei antes, né, que é Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Aí coloquei aí minhas redes sociais, né, o Instagram e o YouTube, para quem quiser me acompanhar, conhecer um pouco mais do meu trabalho, @AmandaRossettiPsi. E é isso, muito obrigada, mulheres lindas. Foi uma honra compartilhar esse tempo com vocês. E eu espero, cada uma de vocês que se sentir pronta, que queira dizer sim para o próximo passo da transformação, da cura emocional, da restauração, para nós caminharmos juntas nessa jornada.